Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de Sociologia e continuarmos com o nosso tema a respeito dos indivíduos, ou do indivíduo, como nós vimos na aula passada, que tem seus estudos aprofundados, tem o seu surgimento socialmente a partir do século XVIII. Mas hoje nós vamos querer tratar das relações, isso é fundamental para nós, as relações entre indivíduo e sociedade. E para isso gostaríamos de apresentar essa frase inicial. Nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos um dos outros, ou seja, precisamos desse fator social para sermos indivíduo. E o indivíduo precisa dessa integração entre os dois fatores. E vamos tratar esses estudos a partir dos clássicos da sociologia, começando por Karl Marx. Depois vamos para Émile Durkheim, depois vamos para o nosso amigo Max Weber. E hoje vamos acrescentar esse estudo da relação entre o indivíduo e a sociedade a partir de Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Iniciemos então pensando essa relação a partir do nosso amigo Karl Marx. Marx vai dizer para nós que o indivíduo se constrói a partir da situação social que ele vive. No entanto, Marx vai dizer que essa construção social nem sempre é de maneira como o indivíduo quer. Ele vai ser condicionado por situações anteriores, ou seja, pela própria sociedade. Ok? Então Marx vai dizer que é a sociedade que influencia o indivíduo a partir do momento que ele vai ser influenciado por esse conjunto de fatores que estão na sociedade. Ok? Para Marx ainda também é interessante entender que esses indivíduos vão ser influenciados pelas relações sociais com base nos antagonismos, nas contradições e na complementariedade entre as classes sociais. Lembrando que Marx é aquele que vai estudar com maior propriedade as classes sociais. E ele vai dizer então que as classes sociais são partes fundamentais da sociedade que vão influenciar o indivíduo. Ok? E vamos agora para o nosso outro autor, que é o nosso amigo aqui, o Émile Durkheim. Émile Durkheim vai nos dizer o seguinte, olha só, que a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. Ele vai continuar afirmando a partir daquilo que Marx disse, que a sociedade influencia o indivíduo. Mas Émile Durkheim vai aprofundar mais isso, dizendo que a sociedade ela vai dispor para nós de regras, normas, costumes e leis que formam a consciência coletiva. Então, é uma influência da sociedade sobre o indivíduo, segundo Émile Durkheim, um pouco mais estruturada. E essa estrutura que vai influenciar o indivíduo são as instituições, como a família, a escola, o sistema jurídico e o Estado, que são fundamentais para que, segundo Émile Durkheim, a sociedade continue influenciando o indivíduo. Émile Durkheim ainda vai nos falar, a partir dessa influência, desse conceito que você já conhece, o processo de socialização. Esse processo de socialização, segundo Émile Durkheim, que é a influência sobre os indivíduos, vai ser fundamental para que possamos disseminar a ideia, as normas, os valores, a cultura, para que tenhamos uma sociedade homogênea. E essa questão da sociedade enquanto homogênea vai ser aquilo que ele vai chamar do indivíduo sendo influenciado diretamente pela sociedade, pensando muito semelhante Émile Durkheim com aquilo que Marx disse. No entanto, é interessante entender que Émile Durkheim aprofunda mais essa relação. O outro autor que vamos ter agora é o nosso amigo Max Weber. E assim terminamos a trilogia dos três clássicos da sociologia. Max Weber, diferente de Karl Marx e diferente de Émile Durkheim, Max Weber vai dizer que o indivíduo que forma a sociedade. Partindo do indivíduo e de suas motivações, Weber pretende compreender a sociedade. Então ele vai dizer que só existe a sociedade porque os indivíduos vão formando as regras dentro dela, diferente daquilo que disse Émile Durkheim.
E ainda Max Weber vai desenvolver para nós, com isso, o conceito de ação social. Esse conceito é fundamental a partir do estudo das relações entre indivíduo e sociedade em Max Weber. É entendido, então, como o ato de alguém se comunicar, se relacionar, tendo alguma expectativa sobre as ações dos outros. Então, Max Weber vai dizer que a sua ação individual vai formar e vai influenciar a ação sobre os outros. E os outros é a própria sociedade. Agora vamos dar uma olhada rapidamente o nosso primeiro autor fora dos clássicos, que é Norbert Elias. Norbert Elias, ele vai estudar esse fato a partir do livro A Sociedade dos Indivíduos. E para eles é somente nas relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas, como falar, pensar e amar. Olha, é fundamental isso que o nosso amigo Norbert Elias diz, que nós, a nossa humanização, o nosso fato de sermos humanos, está nessa relação entre indivíduo e sociedade e indivíduo. Nós não conseguimos viver isoladamente e a sociedade não vive sem os indivíduos. Vamos continuar vendo ainda Norbert Elias com a seguinte afirmação. Ele parte do exemplo da questão de um estádio de futebol. Pense o seguinte, no estádio de futebol, o indivíduo jogador forma aquilo que a gente chama o jogo do futebol. E o estádio de futebol só existe porque existe o indivíduo. E o indivíduo só existe porque existe o estádio do futebol. Dá de perceber essa relação? É uma relação fundamental para podermos entender aqui a relação do indivíduo e sociedade. A interdependência de um de outro, como se dá no estádio de futebol. Repito, o estádio de futebol só existe por causa dos jogadores. E os jogadores só existem a partir do estádio de futebol. Pense isso nas relações sociais. O indivíduo só existe porque existe a sociedade e a sociedade só existe porque existe o indivíduo. E o nosso último autor que queremos tratar com vocês é o nosso amigo Pierre Bourdieu, que é um autor que vai estar dentro de todo o século XX até início do século XXI, conosco estudando as ideias sobre a sociedade. Para Bourdieu, se destaca a articulação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro e fora dos grupos. Então Bourdieu vai dizer que existem grupos e esses grupos são formados por indivíduos e esses indivíduos vão influenciar a sociedade e os grupos vão influenciar também os indivíduos. E para isso, Bourdieu vai nos dizer que a relação entre as práticas cotidianas, a vida concreta do seu dia a dia, ir no mercado, ir à escola, ir ao trabalho, e as condições de classe de determinada sociedade que vão criar essa questão que é o conceito para ele também sobre hábitos, que é um saber incorporado à vida da sociedade. Esses nossos últimos dois autores, então, Norbert Elias e Pierre Bourdieu, vão se complementar nessa ideia, dizendo que a sociedade influencia o indivíduo influencia a sociedade. Obrigado pela sua atenção. Esse é mais um conteúdo sobre a ideia do indivíduo. Aqui hoje tratamos as relações entre indivíduos e sociedade. Até mais!